Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Dilmara. Eu sou uma das filhas adotivas da nossa querida mãezinha, a dona Ilíria. Nossa, ela foi um amor de pessoa. Na verdade, ela adotou um casal de filhos. Eu, Dilmara, e o meu querido irmão, o Zenon. E foi com muito pesar, que aquele acidente vascular cerebral surpreendeu a nossa querida e amada mãe, a nossa querida Dona Ilíria. Que pena, Paulinho, foi um choque, foi um golpe terrível para todos, mas especialmente para nós, os seus filhos. Eu fiquei muito triste, muito abatida com essa morte, mas o Zenon, o meu irmão, ele ficou ainda um pouco pior. Acontece que ele sempre foi, como eu, a meu exemplo, ele sempre foi muito amado pela nossa mãe Líria, mas especialmente no momento em que aconteceu tudo, eles tinham tido uma briga. Então o Zenon, aquelas discussões bobas de família que acontecem em qualquer família do mundo. Naquela manhã, ele havia discutido com a mamãe e ele saiu com a cara amarrada, fechada, sem conversar com ela, de casa. E aquele tipo de coisa que a gente faz achando que jamais irá acontecer alguma coisa terrível como a que aconteceu. Porque foi mais ou menos por horas do almoço que a mamãe, eram 15 minutos para as 11 horas da manhã, quando ela começou a sentir aquela forte dor de cabeça, e no que ela ligou no meu trabalho para me pedir um socorro, lamentavelmente não chegou a concluir comigo a conversa ao telefone. Ela acabou tendo uma queda em casa, e dessa queda os vizinhos vieram acudir a meu pedido, porque eu liguei na casa de uma das vizinhas, mas infelizmente nada mais pôde ser feito, infelizmente. Então foi um golpe terrível, primeiro porque nós a amávamos e amamos com toda a força do nosso coração, e segundo, porque foi uma surpresa absoluta e total. Jamais poderíamos prever o que fosse acontecer com nossa mãe Líria. E ele, o Zenon, meu irmão, ficou muito chocado, porque justo naquela manhã ele havia discutido aquelas coisas bobas, aquelas brigas bestas, bobas, e ele não se conformava. Ele ficou muito tocado com a perda da mamãe e ele não saía do cemitério. Foi o que começou a acontecer com o Zenon. Inclusive, a primeira visita que ele fez ao túmulo da mamãe, eu estava junto e foi agoniante. Suas lágrimas não cessavam em momento algum. Eu também sentia muita dor, mas a dor do peito dele era tanta, sabe, que parecia que estavam enfiando uma faca no peito dele. Foi uma expressão usada por ele, parecia que havia um punhal. Ele dizia: parece que tem um punhal no meu peito. Era exatamente o que ele me falava naquele instante. Tamanha a dor, tamanho o sofrimento dele
naquele momento. E aí, essa foi apenas a primeira visita. Eu estava presente nas outras, eu não podia estar, porque ele passou a fazer disso uma rotina. O Zenon, ele ia conversar no túmulo da mamãe, assim, pedindo perdão para ela, exatamente por ter brigado com ela naquela manhã. Ele devia tanto a ela, ele próprio vivia a repetir para mim que devia para ela a própria vida. Então, todos os dias virou para o Zenon aquele ritual. Ele passava no cemitério da cidade. O que facilitava é que ele tinha uma moto. A gente trabalhava. Aliás, a moto foi uma das causas da discussão naquela manhã. A mamãe achava que ele devia se vender a moto para adquirir um carro. O Zenon tinha uma outra postura. E foi devido a isso, inclusive, que eles brigaram. Aquelas coisas bobas. Mas ficou aquele peso da consciência dele. E todos os dias ele queria ir ao cemitério. Então ele pegava a moto dele no trabalho, mais ou menos assim no fim da tarde, e dava uma passadinha por lá. Até que aconteceu que o Zenon relatou para mim o havido naquele fim de tarde dentro do cemitério. Já, inclusive, havia começado a noite. Sabe quando a noite surpreende assim no cemitério em dias menores? Porque o cemitério fechava por volta das 6 horas da tarde. Só que o Zenon nem se tocou com respeito a esse horário. Vocês vão entender. Vocês vão entender o motivo e a razão por quê. Então caiu a noite. E o Zenon dentro do cemitério, ajoelhado ali pertinho do túmulo da mamãe, ninguém por perto. Inclusive, o cemitério, devido ao avançar das horas, já não tinha mais ninguém. Ele tinha certeza absoluta que só tinha ele dentro do cemitério. Ele já não via mais ninguém. E aí ele sozinho achava que fosse melhor assim, para poder expressar ali todo o seu sentimento, sem nenhuma timidez, sem até nenhum pudor, sabe, de chorar um pouco, até chorar copiosamente, como faz uma criança. Era assim que o Zenon estava, à vontade para desabafar um pouquinho da sua dor. Mas eis que no momento em que ele está chorando, ajoelhado diante do túmulo da mamãe, o Zenon ouviu um choro assim, isso, exatamente esse choro baixo. Ele começou a ouvir aquele choro baixo, um choro de mulher que começou a ecoar por entre os túmulos. O Zenon não sabia ao certo de onde vinha o som, mas ele olhava atentamente assim para os lados e parecia que ele dava a impressão que estava sozinho. Mas o som daquele choro de mulher, aumentava cada vez mais e começou a ficar cada vez mais perto do Zenon. O choro começou a soar muito próximo. Só que ele ainda não tinha localizado a origem daquele choro. O Zenon, ele estava de joelhos sobre o túmulo da mamãe e nessa hora ele começou a esquecer um pouquinho da dor dele. Ele que sofria tanto, começou a esquecer da dor dele, ficar intrigado com aquele barulho incessante. Ele se levanta, ele que estava de joelho, se levanta, olha em direção ao fundo do cemitério. A visão dele detecta somente folhas de árvores balançando ao fundo do ambiente. Fim da tarde, comecinho da noite, ainda ele vê praticamente o vulto das árvores e as folhas balançando. Não havia nada além das árvores e os túmulos. Mesmo se houvesse mais alguém por ali, seria muito difícil de perceber, que estava escuro agora. A escuridão começou a dominar o lugar. Uma corrente fria de ar se espalhou por entre os túmulos no exato momento em que o barulho foi silenciando, dando espaço a um outro som
um outro som e Zenon, de repente, foi percebendo que aquele outro som não era mais o som do choro, mas parece que o som de passos leves. Portanto, não eram passos masculinos, femininos. E ele se dá de cara com uma mulher. Zenon se dá de cara com a mulher, ela está toda vestida de preto. O susto para ele foi inevitável. E ele disse que aquilo causou arrepios dos pés à cabeça. Instantes depois, pedido de desculpas são trocados entre os dois, entre ele e a mulher, seguido de palavras, depois de lamento de perdas de ambos. Eu estou aqui no túmulo da minha falecida mãe, e ela disse, eu no túmulo do meu falecido marido. Mas ela era jovem, a moça. A moça tinha perdido o seu marido, segundo ela, havia pouquíssimo tempo, há menos de 2 meses, praticamente o mesmo tempo do falecimento da mamãe Líria. A moça se dizia completamente só depois da morte do marido dela. Ela explicava para o Zenon que os pais dela já tinham também falecido quando ela era criança. Eles morreram de acidente com automóvel, quando ela era só menina, deixando-a completamente sozinha. Ela passou a morar com a avó que partiu tempos depois, mas aí de morte natural, morreu de velhice. Agora o Zenon conversava com ela, os dois se confortam com palavras de autoestima trocadas dentro de um cemitério. Nenhum queria deixar entrar em depressão pela recente perda, mas estavam ambos ali tocados. Sem que se dessem contas, eles já estavam se abrindo. O Zenon se abria de um lado, a moça se abria de outro. Eles se abriam um com o outro, contando detalhes, inclusive íntimos de suas vidas. Momentos felizes, o Zenon relatava passado com a mamãe, e ela também, falando de momentos felizes vividos com o marido, e tristes também. De repente, o Zenon tinha a impressão, ele se afinou tanto com a moça, que a impressão que ele tinha é de que se conheciam há anos, e só estavam relembrando ali dos seus momentos. Havia uma química no ar que fazia com que Zenon se sentisse bem, e parece que a própria moça também se sentia bem assim. O choro e aquela agonia, de repente, já não existia mais. Aquela atmosfera pesada dava lugar para uma leve e reconfortante conversa. E o tempo dentro do cemitério foi passando. E o Zenon teve um momento que ele via que as horas avançavam, a conversa também se esgotava, e ele resolveu ir embora. Mas antes dele ir embora, ele pediu um contato com a moça. Desculpe, eu também tenho um outro compromisso, eu vou me embora agora, me perdoe. Desculpe, tem como depois eu conversar com você? A moça, sorrindo, diz, se você quiser me ver de novo, você vai ter que voltar aqui. Eu tô sem cartão, sem papel, não tenho caneta, nada. Mas pode falar, você não sabe de cor, de cabeça, o telefone, alguma coisa? Ela fala, não, você vai ter que voltar aqui, viu, Zenon? Você vai ter que voltar aqui se quiser me encontrar de novo. Eu venho sempre ao cemitério. O Zenon respondeu, bom, então, se é assim, tudo bem. Mas ele percebeu que sequer ele sabia o nome da moça. Ao perguntar, ele é interrompido
pelo guarda do cemitério. Quando ele vai perguntar o nome da moça, ele é interrompido pela chegada do guarda do cemitério, que pergunta: ô moço, olha, o cemitério já tô fechando. Aliás, eu já até fechei, não sabia que o senhor estava aqui? O senhor tem que sair agora, ir embora agora. Já tinha passado e muito da hora de fechar o cemitério. Só estavam os dois para saírem e ele trancar o cemitério. O Zenon, atendendo ao pedido do guarda do cemitério, ele começou a caminhar em direção ao portão de saída do cemitério, mas e a moça? Ao olhar para trás, ele vê a linda moça voltando para o túmulo de onde ela havia saído antes, onde ela estava rezando antes, né? Pro falecido marido. E ele entendeu que a ordem que era para ele, também, obviamente, era para ela. Que o guarda não se dirigiu à moça, até porque, se dirigindo a ele, a moça entenderia o recado. Ele chegou a fazer sinal com a moça. Para a moça ele fez o sinal, assim tipo, vem, né? Quer dizer, vamos. Fez com a mão para ela, né? Vem, vamos. Mas, incrível, ela parecia que não ligava muito para o sinal feito pelo Zenon. E ele continuou a caminhar sem olhar para trás. E o guarda já se parecia um pouco irritado, preocupado com a insistência do Zenon em ficar um pouco mais. E ele pediu pela última vez: olha, o senhor tem que se apressar, porque eu já fechei o cemitério. Já, inclusive, o senhor passou da hora. Eu nem sabia que o senhor estava aqui dentro. Eu até fiquei preocupado. E o Zenon já não dizia mais nada, porque ele entendia que aquela fala do guarda do cemitério era mais bronca do que um comentário. Zenon, ele sai para fora do cemitério e ele viu que a moça, na verdade, ela não saiu. Quer dizer, será que ela já saiu? Se saiu, teria andado mais depressa do que ele? Ou sairia logo em seguida? O rapaz também não se dirigia à moça? Na verdade, a moça não saiu e não sairia mais dali para frente do pensamento do Zenon. Mesmo apesar de toda a tristeza que ele sentia pela falta da mamãe, o coração de Zenon também se abastecia agora de bons sentimentos por aquela moça. O Zenon, ele não via a hora de poder reencontrar novamente aquela moça, vê-la novamente. E quando ele voltou para casa, que ele chegou em casa, ele ainda pensava muito nela e começou a imaginar que os dois pudessem ficar juntos. Ele chega a pensar: puxa, a minha mãe é mesmo especial, né? A minha mãe, ela é especial, porque você vê, eu fui lá, como tem acontecido desde a morte dela há 2 meses, eu tenho ido todos os dias ao túmulo dela chorar, pedir perdão a ela, e exatamente no momento que eu estou pedindo perdão a ela, eu conheci essa moça espetacular, essa moça maravilhosa, essa moça que é recém-viúva. Não foi à toa que eu a conheci, não foi à toa, é porque a mamãe, de repente, também gostaria que desse certo, que ficássemos juntos. Olha o quanto que a minha mãe é especial, olha o quanto a minha mãe é de fato especial. Ele começou a entender que na visita feita ao túmulo da mamãe, a mamãe fez com que ele conhecesse a moça do cemitério. No dia seguinte, como já vinha acontecendo naqueles últimos 2 meses, de novo, o Zenon, meu irmão, ele me contou todos os detalhes. No dia seguinte, Zenon, ele não falava noutra coisa para os amigos dele no trabalho, para mim, ele já havia dito, que não fosse a bela moça que ele tinha conhecido. E na maioria das vezes, não foi o meu caso, porque ele é meu irmão amado e querido, mas os demais zoaram assim com a cara dele. Tipo, mas que moça é essa que você conheceu no cemitério? Uns diziam para ele ir com calma, porque ele parecia que estava muito envolvido, apaixonado.
Parecia e já começavam a ter certeza. Você nem conhece essa moça, só viu ela uma vez. E cemitério não é um bom lugar para encontrar uma pessoa que você pretende namorar. Ele ouvia atentamente a esses conselhos todos e ele não ficava também com raiva, levava numa boa, não se importava nem com as piadas, somente uma coisa interessava, ele queria reencontrar aquela moça, a viúva, que estava vestida de preto, mais jovem ainda. Mais do que isso, além de jovem, bela. Ela era, de fato, uma moça muito bonita. No horário de sempre, ele vai para o cemitério. Chegou no cemitério de novo, naquele horário, porque ele saía do trabalho por volta de 5, até que ele pegasse a moto, passasse no cemitério. Isso dava 5h15, 5h20. Nesse dia ele chegou até mais cedo, 5h15. Ele estava lá de novo, sem se importar com piadas, mas de novo, só que agora não era só para ir ao túmulo da mamãe, pedir perdão como todos os dias ele ia, chorar, reclamar, falar da sua saudade. Não. Agora havia consigo um outro objetivo: reencontrar a Dama de Preto. De novo, dias curtos, por volta de 5h30, o sol começa a se esconder, começa a cair a noite, ele se arruma ali dentro do cemitério. Ele está preocupado também com a sua aparência, ele dá um jeito assim nos cabelos, ajeitando com os dedos o seu penteado, e ele fica ali esperando, né? Qualquer motivo. Ele fica ali esperando para ver se de novo ele reencontra aquela moça. E nada da moça, e ele rezando no túmulo da mamãe. As esperanças do Zenon já estavam indo pro ralo, e de repente ele viu se aproximar de novo o guarda do cemitério. E o guarda do cemitério o cumprimenta como se já o conhecesse, e já o conhecia do dia anterior. Só que o guarda o alerta, falou: olha, o senhor não vai esquecer, eu tenho que fechar o cemitério. Ele até não sabia o horário que fechava o cemitério. E qual é o horário que o senhor fecha? Às 18 horas. Ah, mas ontem passou, né? Sim, mas o senhor se esqueceu que ontem era um dia especial. E aí o moço do cemitério, o guarda do cemitério, explicou que era exatamente o dia do padroeiro que dava o nome ao cemitério. Foi por isso que o horário havia sido estendido um pouco mais, porque as pessoas normalmente nesse dia elas fazem visitas até mais tarde. Isso mexeu mais ainda com a esperança do meu irmão Zenon, que já ia embora, porque ele tinha certeza absoluta de que a moça então só estivera no dia anterior no cemitério. Devido ser o dia do padroeiro, as esperanças dele diminuíram bastante. Ele até lamentou. E lamentou também que o cemitério fechasse às 18 horas. E aí ele continua ali no túmulo da mamãe, mas ele via que o guarda não se afastou muito dele, não. O guarda ficou mais ou menos assim próximo, né? Lembrando, daqui a pouquinho eu vou fechar. O Zenon, inconformado com aquilo, ele achava que o guarda não queria mais proteger a privacidade da moça. Ele achava que talvez o guarda tivesse até com ciúme dele com a moça. O guarda viu a moça no dia anterior. Com certeza, não era possível que não tivesse visto, embora o guarda só tivesse se dirigido a ele. Então ele, sem ter com quem conversar a respeito, e o guarda por perto, falou: quem sabe? Eu estou desconfiado que esse guarda está enciumado da moça, mas quem sabe ele conheça a moça. Perdão,
eu conversei com você desde ontem, estou conversando e não perguntei o seu nome. É Benedito, o pessoal me chama de Dito, pode me chamar de Dito. Ô, seu Dito, aquela moça que estava comigo ontem aqui, no cemitério, o senhor conhece aquela moça? O seu Dito olhou para ele achando estranho. Moça que estava com o senhor ontem aqui no cemitério? Estava aqui ontem. O senhor... Aquela que estava conversando comigo, quando o senhor chegou? Não, eu não vi. Eu não vi moça nenhuma aqui ontem. Como não? Ela estava conversando comigo, ela estava vestida de preto. O senhor não viu? Não, eu não vi ontem, eu só vi o senhor. Fui chamá-lo para o senhor ir embora. O Zenon ficou estranhando essa situação. E por que não dizer, ficou preocupado também. Será que o guarda estaria mentindo para ele? Só podia ser uma mentira. E se tivesse mentindo, seria para proteger a identidade da moça? O guarda talvez não quisesse que ele soubesse de quem se tratava. Estaria o guarda do cemitério também interessado na moça? Ou teria algum grau de parentesco com ela? Ele vai pensando nisso tudo, mas chega um momento em que o Zenon não podia mais ficar. Então ele, quase que atendendo de novo aos apelos do guarda, se vira para ir embora. Um vento suave passou pelo seu rosto, dando-lhe uma sensação de frescor e paz, e aquilo fez com que ele se virasse a caminhar para o portão de saída do cemitério. E ele vai seguindo o seu caminho. Só que depois dele dar alguns passos, ele olhou para trás. E com o canto dos seus olhos, ele viu que aquela moça, a moça, vestida de preto, estava mais ao fundo do cemitério. Era ela. Rapidamente ele vira o corpo dele assim, para olhar agora na direção dela, porque ele tinha visto primeiro com o rabo dos olhos. Só que agora ele virou o corpo todo para olhar para a moça. O guarda que vinha mais ou menos próximo até parou também. Ele olha, ele viu que a moça sorria para ele. Ele conseguiu inclusive ver o sorriso dela. Só que ele ficou agora com medo de alertar o guarda com relação a ela. E o guarda tomar qualquer outro tipo de atitude ou providência. Então ele continuou caminhando entre os túmulos, sai pelo portão principal de entrada do cemitério. O guarda vai até esse portão, se despede dele. O Dito levanta assim a mão esquerda e com a mão direita vai passando a corrente no portão e tranca o portão com o cadeado. E o Zenon não se conforma, porque a moça ficou lá dentro. A moça ficou lá dentro do cemitério. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. Dentro do cemitério a moça ficou. Por quê? E o guarda disse que ontem não a viu. Não é possível. Será que essa moça e o guarda, ele fica assim muito preocupado. Mais do que preocupado, ele estava com o coração dele já apaixonado pela moça. Ele se encantou com aquela dama de preto do cemitério. Agora, pensou em pedir a guarita do guarda do cemitério, onde na guarita ficava o rapaz, e pedir para ele para entrar no cemitério, mas ele achou que isso seria impossível dele ser atendido. Então ele sai com a moto dele, mas ele não vai para casa. Ele vai com a moto, lentamente ele vai com a moto, ele vai na parte de trás do cemitério. Ele vai pelos fundos do cemitério. Aliás, mais ou menos na direção que a moça estava. Ela estava aos fundos do cemitério.
na parte oposta à guarita, totalmente oposta, nos fundos do cemitério. Então ele chega lá e ele viu que havia um muro. E esse muro, se era um pouco alto, não era impossível de ser pulado, ainda mais com a ajuda da moto. Ele encostou bem a moto ao muro, tinha muita habilidade com ela, e apoiando assim os pés sobre o assento da moto, não foi difícil para ele escalar o muro. E aí uma surpresa, porque quando ele olhou do outro lado do muro, havia um túmulo bem próximo ali, que praticamente dava na metade do muro e fazia com que ele pudesse descer com facilidade. Então ele deixou a moto do lado de fora e assim ele pulou para dentro do cemitério. Ele agora, o Zenon, estava de volta no interior do cemitério. A noite já havia tomado conta do lugar. Aquela escuridão toda lhe tirava o sorriso do rosto. Ele ficava preocupado. Os grilos que cantavam lhe transmitiam uma sinfonia triste. Ele fazia o mínimo de barulho possível e ele caminha na esperança de encontrar a moça. E como ele tem dificuldade de enxergar e a moça estaria de preto, ele tinha visto que ela estava de preto novamente, ele praticamente sussurrou, mas não o nome dela, porque ele não sabia. Ele chama por ela. Moça, moça, moça. Ele chama por ela umas 3, 4, 5 vezes. Moça. Depois de chamar, instantes depois de chamar, ele a vê. Ela está sentada num túmulo. Ele até respira mais forte. Ela está com o mesmo vestido preto do dia anterior e de longe dava-lhe a impressão de que talvez ela estivesse chorando. Era baixo o som da voz dela, mas dava para escutar inclusive soluços. Dava para perceber que ela estava chorando. E dava para ele ouvir também o puxar da respiração dela pelas narinas. Sabe quando a pessoa está chorando e ela puxa o ar pelas narinas? Produz esse som, né? Zenon, ele se sente aliviado. Era ela. Ele vai se aproximando. Ele só tinha medo dela não ter percebido ainda a presença dele, apesar dele ter chamado moça. Assim, quase que num sussurro, não foi grito, mas ele tinha chamado moça. E aí, ele ficou até com medo de assustá-la. Mas ele viu quando ela olhou na direção dele. E quando ela olhou na direção dele, ela faz assim um sinal com a mão, tipo, oi, assim, sabe quando a pessoa não diz, mas é como se o cumprimento à distância, com a mão espalmada, dissesse, oi, né, tô aqui. Então ele se aproxima e ele pergunta para ela, tá chorando? Por que você tá chorando? Pergunta boba que ele fez, porque é óbvio que a resposta seria aquela. A resposta seria óbvia e foi respondida num tom até seco por ela. Saudade do meu marido. Saudade do meu marido. Ele disse que ele também chorava muito. Ele não tinha como retomar a conversa. Então ele fez com que ela se recordasse do dia anterior. Ele fala da mamãe. Dessa vez, ele não podia perder tempo. E ele pergunta de cara o nome dela.
Meu nome é Olívia. Bonito nome, Olívia. Eu não me apresentei, eu sou o Zenon. Prazer, Zenon. Olívia. Prazer também, viu? Pronto, ao menos agora ele sabia o nome da moça. Depois de vários minutos ali de conversa, Zenon, no que ele estava dentro do cemitério, o Zenon, a primeira coisa que ele queria agora era saber o nome da moça. Afinal de contas, ele já devia ter perguntado. Havia sido uma falha dele. Então, foi aí que o Zenon perguntou: por favor, qual é o seu nome? E ela disse: Catarina. Meu nome é Catarina. Foi quando ele percebeu que uma ave, ele não sabia se uma coruja ou duas delas, ele ouve aquele bater de asas, talvez de corujas devido ao adiantado da hora, já à noite, acabaram voando dali, de perto daquele túmulo, talvez para uma das árvores ali perto. O desejo do Zenon era chamar a Catarina para que eles pudessem sair dali, quem sabe levá-la para fora daquele cemitério. Ele até achava muito estranho como aquela moça ficava até aquelas horas e até que horas ela ficava dentro do cemitério. Ele olhava assim na direção dos portões, o principal portão de entrada do cemitério. Foi nessa hora que, olhando na direção do portão, ele viu que vinha uma luz se aproximando. Ele já estava meio que se preparando para pegar a mão da moça e fugir dali. Afinal de contas, ele tinha entrado no cemitério sem a autorização do guarda. Ele havia pulado o muro do fundo. Então, o Zenon, ele ficou meio que desesperado, tentando se esconder. Ele tenta ir embora assim, pegando na mão da Catarina, mas ela diz para ele nessa hora, de maneira surpreendente, que ela não pode ir embora. Não podia ir embora, não podia se retirar dali, para que ele tivesse calma. Você está preocupado com o guarda? Ele disse para ela sim, que ele estava preocupado com o guarda, mas ela falou: olha, calma, ele não vai chegar até aqui. Ele vai sempre até o meio ali do cemitério, mas aqui nessa parte ele não chega. E aqui ele não pode nos ver. Aqui ele não consegue nos enxergar. Sinceramente, se não fosse o interesse do Zenon pela Catarina, ele teria ido embora imediatamente. Aquilo tudo estava muito estranho para ele. Ele nunca que ficaria ali dentro do cemitério, especialmente aquelas horas, e a moça dizendo que ela não podia ir embora. Mas exatamente como a Catarina falou, o guarda do cemitério terminou a ronda dele ali, naquelas imediações do centro do cemitério. Mas ele não foi na parte dos fundos do cemitério. Depois, ele voltou lá para sua guarita. Zenon, ele estava com muito medo e preocupação, porque ao mesmo tempo em que ele ficava feliz com a presença da Catarina, aquela moça pela qual ele estava apaixonado, ele estava preocupado também. Por que ela não podia ir embora dali? Então, ele pegou assim parte do cabelo da Catarina e levou o cabelo para trás, tirando o cabelo do rosto dela. E aí ele olhou fixamente nos olhos dela. Ele teve vontade de beijá-la. E foi exatamente o que ele fez. Levado pelo impulso do sentimento, levado pelo impulso da paixão, ele aproximou a boca da boca dela e a beijou, inclusive segurando com a mão esquerda sua nuca, trazendo-a para mais perto de si, de forma que, durante o beijo que ele deu em Catarina, eles acabaram se abraçando. Naquele instante, dentro do cemitério, os dois se aquietaram. Foi por pouco tempo. Foi durante aquele primeiro beijo. Até pareciam dois adolescentes, apaixonadamente loucos um pelo outro. Quando ele acabou de beijar a moça, ele sentiu o clarão de uma luz.
A luz forte iluminava o rosto do Zenon. Era a lanterna do guarda. Porque durante aquele tempo em que ele se distraiu beijando a Catarina, o guarda, ele deve ter escutado alguma coisa, ele saiu lá da sua guarita e ele veio com a lanterna. Quando o guarda focou com a lanterna no rosto do Zenon e viu que era ele ficou meio que irritado. Poxa, eu não pedi para você sair, você saiu, como é que você voltou aqui para dentro do cemitério? O que aconteceu? O guarda ficou irritado, nervoso e também um pouco temeroso. Afinal de contas, quem era o Zenon? Como é que ele tinha voltado para dentro do cemitério? Zenon, ele se espantou com a presença do guarda. Ele levou um susto. E quando o Zenon diz que tudo bem, então eu estou indo embora, eu já estou indo embora, o guarda começou a chamá-lo de louco, com a lanterna apontada rumo ao rosto do Zenon. O guarda ficou repetindo: você tá louco? Como é que você sai do cemitério e volta para cá? Você pulou o muro? O que você fez? Não há mais ninguém nesse local. Só tem você aqui dentro. Por que você está fazendo isso? O Zenon, ele tenta se explicar e ele não entende o porquê que o guarda só fala com ele. E a Catarina? Por que o guarda não se dirigia a Catarina, que estava ali com ele? Inclusive, muito próxima a ele nesse instante. Foi quando o Zenon, sem entender porque o guarda só se dirigia a ele falou pro guarda: mas não tem só eu aqui? Por que você não fala com ela também? Nós dois vamos sair, eu e ela. Ele queria que o guarda visse a Catarina e o guarda parecia ignorar esse fato. O guarda, então, ele retira a luz da lanterna dos olhos do Zenon, porque o guarda estava apontando a lanterna para o rosto do Zenon e apontou para os lados. Nesse instante, o Zenon, ele vira junto com o guarda para olhar para Catarina. Mas aí é que nenhum dos dois mais consegue avistar ninguém. Catarina já não estava mais ali. Misteriosamente, ela tinha desaparecido. Para onde tinha ido Catarina? Ali, ela não estava mais. O guarda olha para Zenon, tipo: você enlouqueceu? Não tem mais ninguém aqui. Você tá louco? Vamos embora. O guarda, nessa hora, tem até um pouco de receio, de medo do Zenon. Vamos embora. O Zenon, ele duvida, porque ele fala: não é possível. A moça estava comigo até agora, que você não chegou a ver que eu a beijei? O guarda, ele continua assustado, olhando para o Zenon, e sem entender absolutamente nada do que dizia Zenon, ele disse: não vi. Não vi você com moça nenhuma e nem beijando ninguém. Zenon, naquela hora, ainda duvidando de que a moça tivesse desaparecido assim, ele olha atrás dos outros túmulos, ele chama: Catarina! 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 Mas ele não consegue mais nenhum contato com ninguém. Foi quando Zenon resolveu seguir os passos do guarda. E ambos se retiraram pelo portão de entrada do cemitério. Lá fora, Zenon explicou para o guarda que ele havia dado volta com a moto dele estava parada nos fundos do cemitério, e como ele estava assustado agora, o guarda o acompanhou com a lanterna acesa até o fundo do cemitério, ali onde ele apanhou a moto, e ele veio para casa, onde ele contou toda a história para mim. No dia seguinte, eu fui com o Zenon ao cemitério. Eu queria ajudá-lo nessa investigação. E fui eu quem encontrou um túmulo. E sobre este túmulo, uma lápide, onde, nas proximidades onde tudo havia acontecido, havia o nome: Catarina Rigueto Souza, falecida
há mais de 30 anos daquela data. Ela já tinha falecido, para ser precisa e exata, há 34 anos. Catarina Rigueto de Souza. Não havia foto nenhuma sobre o túmulo, mas pelo nome e pela proximidade deduzimos que talvez fosse a mesma pessoa. Levantamos através do nome informações na Gazeta. A cidade tinha uma Gazeta que era semanal, era um jornal da cidade que era apresentado semanalmente. E como tinha um gráfico, que inclusive havia sido um paquera meu, esse gráfico, o Cido, trabalhava lá nessa Gazeta. E eu conversei com o Cido. Falei, Cido, olha, tenho uma pessoa, esse é o nome, trouxe para ele, né? Catarina Rigueto de Souza. O nome era um tanto ou quanto diferente, apesar do Souza ser muito comum. O Cido me prometeu que faria o levantamento. Era coisa de 34, a morte da moça, 34 anos. Então ele recorreu aos arquivos da Gazeta local. O jornal que era publicado uma vez por semana, naquele momento nosso. Mas há 30 e tantos anos, ele era publicado uma vez a cada 15 dias e chegou a ser publicado uma vez a cada mês. Quando da informação, ele era publicado uma vez a cada mês. E ele encontrou. Ele encontrou as informações sobre Catarina. Havia sido um acidente acontecido com um automóvel, um Aeroílis. Ela estava num carro chamado Aeroílis. Ela estava junto com o marido quando ambos bateram contra eucaliptos e os dois perderam a vida na hora. Naquela época não havia o hábito de se usar o cinto de segurança. Então ela foi atirada para fora do carro e teve morte instantânea. Teve morte no local. Catarina Rigueto de Souza. Mas foi muito comovente e emocionante quando o Cido, que trabalhava na Gazeta, mostrou a foto da Catarina diante do meu irmão. Ele chorou feito uma criança, dizendo a mim e a todos que era exatamente aquela moça. Era a Catarina. Uma história que ficou para sempre no meu coração e na minha memória. Já são passados muitos anos disso. Que isso tudo aconteceu, remontam em mais 20 e tantos anos. Meu irmão se casou, tem 3 filhos, eu também me casei, tenho um casal de filhos, mas essa história ficou para sempre. A história de Zenon, meu irmão, e de Catarina. O que será que aconteceu? A gente discute quando nós conversamos até hoje. Que atração que houve, que amor era aquele que foi de repente resgatado, vinha de outras vidas, vinha de outros tempos. Fica para você que acompanha a história da meia-noite chegar à sua própria conclusão. Eu por aqui agradeço a atenção de todos e quem gostou da história, por favor, curta, se inscreva no canal e, se sobrar gentileza, mande um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.